No vídeo O Show de Truman, publicado neste canal, analisamos a farsa cuidadosamente montada para encobrir a manipulação e o controle, o que leva a crer ser uma experiência de engenharia social projetada por Christoff. Já no filme Dogville, lançado em 2004, encontramos o oposto. Não há uma cidade acolhedora, como no Show de Truman, mas apenas um espaço vazio onde nada é ocultado, tudo é mostrado em sua forma nua e crua. Se em Truman a farsa era bela e sedutora, em Dogville a realidade é brutal. E é justamente nessa ausência de ornamentos que surge o que o psiquiatra Jung chamaria de sombra coletiva exposta sem disfarces. Então agora podemos começar. Dogville não é apenas um filme, e sim uma experiência desconfortável, um espelho daquilo que preferimos não ver em nós mesmos. A história começa em um cenário despojado, minimalista, sem paredes, apenas marcações no chão delimitando casas e ruas. Mas esse despojamento não é gratuito. Ele retira os adornos da ilusão e expõe a vida de uma comunidade com toda a sua dura realidade. É nesse espaço vazio representando a vila que chega Grace, personagem principal, interpretada por Nicole Kidman. Frágil, aparentemente indefesa, ela pede abrigo nessa vila. A princípio, os moradores a acolhem, com reservas, mas logo percebem que podem tirar proveito da situação. O que se segue é uma lenta degradação. Grace passa de hóspede a serva, de serva a prisioneira, de prisioneira a objeto de abuso. E é nesse movimento que surge a leitura junguiana. A vila inteira funciona como um retrato da sombra coletiva. Porém, não estamos falando apenas dos defeitos individuais de cada morador, mas do que a comunidade inteira rejeita em si mesma. A crueldade, a inveja, o ressentimento, o desejo de domínio. Ao projetarem tudo isso sobre Grace, os habitantes se veem livres da própria consciência de maldade. Grace se torna o receptáculo daquilo que preferem negar em si mesmos. Aqui é importante corrigir o equívoco. Na psicologia atual, muitas vezes se fala da sombra ou ser inferior como se fosse apenas um conjunto de emoções ou pensamentos negativos que prejudicam nossa vida pessoal. Entretanto, essa visão é muito simplista. Vale ressaltar que, de acordo com Jung, a sombra é um núcleo de conteúdos rejeitados, sim, mas que carregam uma força autônoma que permanece no inconsciente. Quando liberados, esses conteúdos podem tomar conta não só do indivíduo, mas através do inconsciente coletivo de grupos inteiros, cuja força é liberada. Em Dogville é mostrado exatamente isso. Uma coletividade inteira se deixando arrastar pelo poder destrutivo da sombra. Nesse cenário, Grace não é apenas vítima.
ela também encarna o arquétipo do self, mas não um self idealizado, luminoso, espiritualizado, que transcendeu o lado sombra. Lembrando que o self, de acordo com Jung, é a totalidade da psique, o objetivo final do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ou seja, a individuação. Abrange luz e sombra, a união dos opostos para alcançar a plenitude. Mas o que vemos no final do filme é um self que exige justiça. Não a justiça suave do perdão, mas a justiça implacável que destrói para restaurar o equilíbrio. Esse ponto é crucial. Entretanto, a psicologia atual muitas vezes reduz o self a uma ideia vaga de ser quem você é, entre aspas, ou de alcançar a sua melhor versão. Ao passo que em Dogville nos deparamos com algo muito mais complexo e perturbador, ou seja, a totalidade do self que integra a destruição como parte da vida psíquica. A decisão final de Grace é dura, mas revela que não existe interesse sem enfrentar o lado sombrio da justiça. O impacto do filme está justamente aí. Dogville não é apenas uma vila imaginária, e sim uma metáfora da sociedade. Mostra como comunidades inteiras podem se organizar em torno da exclusão de um bode expiatório, seja ele uma pessoa, um grupo, uma minoria. Essa dinâmica atravessa a história humana e continua presente ainda hoje, nas redes sociais, na política, nas ruas. A sombra coletiva continua a buscar alguém sobre quem descarregar sua violência. Grace, por sua vez, é ambígua. Sofre em silêncio, mas quando a hora chega, revela outra face da totalidade. A fúria devastadora. Mas isso nos obriga a encarar uma verdade incômoda, ou seja, não existe pureza, pois mesmo os que sofrem podem se tornar agentes da destruição. E talvez seja esse o ponto mais perturbador do self nesse filme. Ele nos lembra que a psique não se limita apenas com ideais elevados, mas inclui também o poder de aniquilar. Encerro com a pergunta que o filme nos devolve e que não é nada confortável. Veja bem, se nós estivéssemos em Dogville, seríamos diferentes dos moradores de lá? Ou estaríamos apenas repetindo sob outras formas a mesma dinâmica da sombra coletiva? Se este conteúdo mexeu com você e te impactou, então escreva o seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para impulsioná-lo. Até o nosso próximo encontro.